Você já abriu o gráfico e ficou em dúvida se era hora de entrar, de sair ou apenas esperar? Se você é iniciante ou já com alguma experiência, esse vídeo vai te mostrar como analisar o mercado de forma simples, objetiva e eficiente. Bom dia, trader! Tudo bem com você? Aqui no canal eu ajudo traders a evoluírem passo a passo, desde os primeiros contatos com o mercado até estratégias mais avançadas. Então, se você quer clareza na hora de estudar os gráficos, já se inscreve no canal e acompanhe esse conteúdo até o fim. Hoje, 5 de setembro de 2025, o pessoal chegando aqui no gráfico semanal. O gráfico semanal, na verdade, não muda muita coisa em relação ao que a gente vem falando essa semana. Ele está ali fazendo a tentativa de rompimento. Vamos ver se hoje, né? Hoje a gente tem algumas notícias importantes no mercado. Então, quem sabe a gente pode ter uma continuidade aqui, né, desse candle rompendo o topo histórico e dando continuidade. Lembrando que hoje é dia de payroll, pessoal. Vamos lá, fiquem atentos, hein? O diário. O diário, a gente está vendo o quê? Ele veio, fez o toque na média, certo? Novamente tocou a média. E aí ele conseguiu romper, né, o candle, tanto da quinta quanto da quarta-feira. O que chama atenção também é que ele fez um rompimento embaixo, aqui, olha, ele rompeu por alguns ticks aqui, né, a mínima do dia anterior, e depois entrou força compradora, que levou esse preço para cima. Então isso pode ser um indício de que ele está tentando marcar um fundo aqui, para depois, né, continuar subindo, certo? O que me chama a atenção também aqui desse gráfico diário é o suporte que se formou nessa região, né? Aquele conceito de bipolaridade que a gente já falou em outro momento, uma antiga resistência que agora virou um suporte. Tá? Nos 60 minutos, pessoal, o que nós temos aqui nos 60 minutos? Os 60 minutos ele vem demonstrando o quê? Demonstrando dificuldade para passar acima das médias. Então, ó, se você observar, a gente tinha um toque aqui, a média 17, né? Depois outro toque na média 17, depois um novo toque na média 17, e sempre que ele tocava a média, ele tentava buscar o fundo novamente, a fim de dar continuidade. Porém, chegou um momento que ele foi perdendo força, né? E aí, o que ele começou a tentar fazer? Passar para cima dessa média. Então, no dia de ontem, ele teve uma dificuldade muito grande aqui na primeira hora, ele até chegou a dar uma boa acelerada, mas ele tocou na média, sentiu, e aí ficou brigando nessa região. Né? Aí depois da abertura do mercado à vista que ele conseguiu de fato dar uma acelerada, mesmo assim ficou um pouco brigado. E aí a partir de um dado momento é que o índice consegue destravar e aí faz esse movimento aqui para cima, tá? Agora, ó, pra gente observar o que chama atenção, né? Ele está tentando fazer uma correção. Então, a gente pega aqui, ó, do topo até o fundo, e a gente vai tentar entender o que ele pode entregar, ó. Então ele tem aqui uma correção que já está na casa de 23,6, mas acredito que ele tenha potencial de repente vir até 38,2 ou até 50% mesmo. E aí a partir dessa correção, ele armaria o que? Uma possível continuidade, ou seja, ele continua caindo aqui, testa aquelas médias novamente, que agora, né, antes ele estava com dificuldade de passar para cima dela, a ideia é que ele se segure nela agora, ou talvez ele nem viole a média 17, de repente ele se segura aqui pelo 38,2 mesmo, a fim de não violar essa média, mas eu acredito que ele possa de repente dar uma violada e depois fechar com o pavio abaixo dela, aqui na região de 50%. E aí, a partir disso, projetar um novo movimento, certo? Projetar um novo movimento, uma impulsão aqui, para que o preço vá buscar o topo histórico ali. Agora, o que eu falo para vocês? Ó, a gente faz uma projeção aqui, pegando de fundo até o topo, e aí uma possível correção nos 50%. Então, ele faria aí, ó, esse primeiro movimento 100%, que seria o alvo inicial, depois pode entregar uma correção, fazer um pullback, né, para depois buscar essa região de 145, 650 aqui, mas aí de repente isso não seria hoje, poderia ser num outro momento, ou se de repente vierem dados muito interessantes no payroll, e aí ajudar o mercado aí para cima, tá bom? Então no ângulo da compra, é isso que eu estou vendo. O que me muda a cabeça para venda, né? Nesse caso, é se o preço chegar nesse topo de ontem e aí falhar. Deixa eu só pegar a ferramenta correta aqui. E aí falhar.
e aí vir fazendo, quem sabe, um movimento de para baixo aqui, né? Quebrando essa estrutura. Aí, de fato, eu vejo mudança de comportamento e aí ele vai vir testar de novo aquele suporte. Não é o que eu mais acredito, tá? Mas tem essa possibilidade aí. Agora, ó, uma outra coisa que eu vou chamar a atenção de vocês é o que? Se a gente pegar esse topo aqui, ó, formado, esse topinho formado aqui, ó, até o fundo, puxar uma retração, a gente vai ver que ele chegou bem numa região de 38, na verdade 618 aqui, eu só vou inverter o fio para vocês. Ó, chegou numa região aqui, ó, de 61.8. Vou traçar novamente, pessoal. Ó, puxando de fundo até o topo aqui, ó. Tá chegando numa região aqui de venda, né? Ó. Por isso que ele sente a região, começa a fazer a correção. Por quê? Porque dentro dessa perna, né, dessa movimentação, ele foi ali bem na região de retração. Então, por exemplo, se ele quer continuar a queda, de repente ele vai vir forçando o fundo direto, tá? Não é o que eu mais acredito, mas pode acontecer que fique no nosso radar, tá bom, pessoal? Se você estiver gostando desse vídeo aí, deixa um curtir, compartilha com os amigos. E se você puder deixar aquele comentário falando se esse vídeo está fazendo sentido para você, né? Se você tem alguma dúvida em relação a ele. No 15 minutos, pessoal, 15 minutos. Olha lá, o 15 também é um movimento similar com o 60, né? Tem dificuldade de passar das médias a partir do momento que ele passa. Ele fica com uma consolidaçãozinha aqui com candles lado a lado, mas não perde mais esses fundinhos aqui. Depois ele consegue armar um movimento acima das médias, né? Se estrutura, faz um micro pivô e vai embora. E aí ele consegue acelerar de fato para cima, conseguindo, né, buscar aqui essa região de topinho anterior aqui, ó, tá? Agora, de fato ele está no movimento de correção também, chegou nas médias, então ele tem aquela possibilidade de já tentar fazer uma puxada violando, tentando violar o topo de ontem para dar continuidade, uma vez que ele está ainda em região de médias, ou ele pode continuar fazendo uma correção, de repente vindo buscar essa média de 72 períodos, ou até mesmo a de 200 períodos, para depois fazer a continuidade, certo? Também tem a possibilidade sempre de rompimento falso, então tomar cuidado, às vezes ele vem para violar o topo e ele falha. E aí, para aquele que é um pouquinho mais agressivo, no contexto da falha, de repente vale uma vendinha aqui na falha de topo, certo? Se isso ocorrer. E aí buscar, então, inicialmente esse fundo e depois possivelmente ele vai trabalhar o preço e fazer continuidade para o preço para baixo. Tá ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando que não se trata de recomendação de compra nem de venda. Bons trades e até amanhã.